Fala galera, aqui é o professor Rodrigo, professor de História, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como se faz a tarefa da terceira fase da Olimpíada de História. Nessa tarefa, que corresponde à questão de número 34 de toda a prova, os organizadores da Olimpíada dão uma série de documentos históricos que precisam ser analisados pelos participantes da competição. Eu já estou aqui com a tarefa aberta, já fiz o login no site. Nós temos um pequeno texto introdutório com algumas orientações e aqui embaixo nós temos os documentos para serem analisados. Cada documento está dentro de um retângulo verde e está identificado por uma hashtag. Então nós temos aqui o documento de hashtag 1, documento de hashtag 2, documento de hashtag 3 e assim por diante. O que os participantes precisam fazer? Os participantes precisam analisar cada um desses documentos e sobre cada um desses documentos, a equipe precisa identificar duas informações. Primeira informação, qual é o século em que o documento foi produzido e qual é o século ao qual o documento se refere, ou seja, qual é o século sobre o qual o documento fala. Para vocês entenderem o que deve ser feito. No caso aqui do documento hashtag 1, que é uma letra de música chamada elevação mental, a gente precisa, primeira coisa, abrir o documento, vou clicar em continuar lendo, o site abre o documento na íntegra para mim, vou descer aqui, supondo que eu estou lendo aqui o documento, analisando e tal. Fiquem atentos a este campo, o campo origem. Aqui, geralmente, o site informa para a gente o ano no qual o documento foi feito. Nesse caso, trata-se de uma música produzida no século XXI, produzida no ano de 2017, como nós podemos ver aqui. E como é uma música que discute história do tempo presente, é uma música que também fala do século XXI. Então, nesse caso, o caso do documento hashtag 1, eu vou fechar aqui, clicando nesse X, no canto superior direito. Nesse caso, trata-se de um documento produzido no século XXI, vou marcar século XXI aqui nessa lista de opções, e é um documento que se refere também ao século XXI, certo? Então, basicamente é isso que as equipes precisam fazer. É claro que é preciso ficar atento em algumas situações que são específicas. Por exemplo, veja um caso aqui do documento hashtag 5. Vou abrir o documento na íntegra. Reparem aqui, esse documento foi publicado em 1980, ou seja, no século XX. Só que esse documento foi originalmente feito muito antes, ele foi feito em 1576, no século XVI, portanto. Então fiquem atentos que esses casos são comuns, tá? O ano de publicação, às vezes, é diferente do ano de produção original do documento. Nesse caso aqui, é um documento produzido no século XVI e que fala também do século XVI. Então é preciso ficar bastante atento, porque esses casos eles vão acontecer em alguns documentos que são dados aí pelos organizadores da Olimpíada. Outra situação que também pode ser muito comum, vejam aqui o caso do documento hashtag 18, é um texto acadêmico chamado Norma e Conflito. Vou abrir o documento. Repare que esse documento foi produzido em 1999, no final do século XX, portanto, porém, esse documento ele se refere ao século XVIII. Então, fiquem atentos, nem sempre o documento fala da mesma época na qual ele foi produzido. Às vezes o documento foi feito em uma época, mas ele fala de outra época. Outra situação que também pode acontecer é quando o documento fala de mais de uma época. Só para fechar aqui o nosso último exemplo, veja o documento hashtag 27.
Esse documento é uma letra de samba enredo. Eu vou abri-lo para analisá-lo na íntegra. Aqui nós temos o ano de produção do documento, né, 2019, portanto, foi um documento feito no século XXI. Só que, quando eu leio o documento de maneira atenta, eu vejo uma série de referências a outras épocas da história do Brasil. Por exemplo, nós temos aqui o ano de 1500, nós temos aqui uma referência à figura de Dandara, né, que nos remete aí à época do Quilombo dos Palmares. Nós temos aqui uma referência à figura da princesa Isabel, que nos remete ao século XIX. Nós temos aqui uma referência aos anos de chumbo, né, os anos de chumbo da ditadura, que nos remetem ao século XX. Então vejam vocês, é um documento que foi feito, ele foi produzido no século XXI. Então vocês vão marcar aqui nesse caso, né, século em que foi produzido. Escolha uma opção, século XXI. Só que esse documento se refere a várias outras épocas da história do Brasil, né, no exame que eu fiz ali. Por exemplo, ele fala do século XX, ele fala do século XIX, né, ele fala do século XVII, enfim, ele fala de outras épocas da história do Brasil. Os participantes vão ter que escolher somente uma época, somente um século para marcar. Então aqui, século XIX. Não fiquem preocupados. Nesses casos, o site, né, da Olimpíada de História, os organizadores da Olimpíada de História, eles vão aceitar mais de uma resposta quando o documento fala de mais de uma época. Ou seja, se o documento fala do século XVII, do século XIX e do século XX, qualquer uma dessas épocas que vocês marcarem serão aceitas pelos organizadores da Olimpíada. Esses casos também são comuns aí em alguns documentos da tarefa da terceira fase da Olimpíada de História. Só para a gente não perder o costume, por último, né, mas não menos importante, não se esqueçam aqui embaixo de clicar em salvar rascunho. À medida que vocês forem fazendo a tarefa, por favor, cliquem em salvar rascunho para as informações que vocês forem inserindo no site não serem perdidas, caso aconteça alguma coisa. E aqui nós temos o botão de entregar a questão. Esse botão ele só vai ficar disponível quando a sua equipe completar todos os campos dessa tarefa, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos 50 documentos para serem analisados e 2 campos para serem preenchidos sobre cada documento. Então, 50 vezes 2, 100 campos. Só depois que todos esses campos tiverem sido preenchidos é que o botão de entregar a questão vai ficar disponível para vocês. Não se esqueçam de clicar no botão entregar a questão para enviar as respostas para os organizadores da Olimpíada. Se você deixar a sua prova somente em rascunho, o site entende que vocês não enviaram a tarefa. Então, completem todos os campos, vão salvando em rascunho ao longo do processo e no final, não se esqueçam de clicar em entregar a questão, certo? É uma tarefa aparentemente simples, porém que requer muita atenção para que seja feita da forma correta. Espero ter ajudado e aproveito aí para desejar para todo mundo que está participando da Olimpíada de História muito sucesso aí na competição. Beleza? Valeu e um grande abraço aí para todo mundo.